Hoje é dia da gente analisar ao comeback do VVD aqui no canal. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao comeback do VVD com seu terceiro mini-álbum denominado Various. Estou bem ansioso, né? Definitivamente uma música que não saiu da minha playlist em 2022 foi Love, Love, Love. Simplesmente adoro aquela B-side do segundo mini-álbum no grupo, então vamos ver o que o grupo irá nos entregar agora, né? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Legal. Shinbi. Yuna, ó, tá de cabelo longo. Legal, gostei da melodia da música. Yunjin, ela me abaias. Cara, eu gosto muito dela. Legal que esse conceito quebra definitivamente o conceito das duas eras anteriores do grupo, né? É perceptível isso que aqui elas estão em um conceito visual completamente diferente. Eu gosto muito desse conceito. Eu acredito que de todos, né? Esse conceito aqui é o meu favorito. Elas estão bem empoderadas, né? E vocês viram ali no começo do MV o carro pegando fogo. Ficou muito legal esse resultado. Elas estão num clima tipo assim, não importa se vocês me julgam, eu serei quem eu sou. Tanto que a Yunjin tá toda descabelada aqui, tipo, e daí, sabe? Tá parecendo uma doida, até tipo, que se foda, sabe? Legal essa presença do groove na música. Bem diferente das titles anteriores do grupo. Elas entraram dentro do freezer. Ei. Eu não sei se é uma sample essa parte aqui, mas eu gostei. Lembra muito uma sample super clássica no K-pop, que justamente entregou aquela música muito foda do Sister. Eu esqueci o nome agora da música. Eu vou pesquisar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, esse elemento aqui no refrão que é bastante marcante é uma característica muito legal da música, porque realmente é o que dá um destaque pra música, chama bastante atenção. E como eu tinha falado, lembra Touch My Body do Sister, que também usa esse mesmo tipo de construção pra ficar algo muito marcante, ó. É bem legal, porque realmente chama bastante atenção, eu gosto disso. Eu não sei se o VVD fez uma sample, mas em Touch My Body é uma sample muito famosa. Nossa, elas estão lindas. Elas entraram no freezer e foram pro museu, tipo assim. É isso, tá ligado? Meu Deus, a Yumjin tá muito bonita, cara. Shinbi também. Todas as três estão muito bonitas. Ei. Gostei da coreografia. Ela é um pouco mais leve, né? Definitivamente já é minha área favorita. Eu adorei esses conceitos. Vocês viram? E fica dominante em todo. No caso, isso aqui é o groove, né? É o groove da música.
Mas é super dominante, né? A música, ela tem uma melodia viciante já, e ainda mais que essa presença desses metais e baixo com estilo groove, justamente deixa a música muito legal, e foi aquilo que eu falei do Sister, que o do Sister também seguia a mesma coisa, os metais da música tinham um estilo mais groove, então se torna algo muito chamativo de se escutar. Aqui é a mesma coisa, tanto que acompanha a música em quase todos os versos. Além disso, é uma música pop em que os padrões rítmicos são bastante curtos para justamente servir como um guia para a música em sua dimensão rítmica, ou seja, essa repetição de batidas aqui na música desses metais e até desse baixo também dá um ritmo bastante propulsivo para a música, o que torna ela bastante chamativa. Eu gostei bastante dessa title, eu achei muito legal e bastante diferente, assim, em questão de ritmo. É, é uma mescla de diversos ritmos aqui, então definitivamente é, é a música mais diferente que o Vividi fez. Legal. Meu Deus, Shimbi. Uou. Os vocais das integrantes estão diferentes também. A impostação e os tons, então isso é muito legal. Que foda. Uh, eu adorei essa coreografia. Vocês percebem como o ritmo da música é bastante propulsivo? Aqui, ó. Essas notas que a música dá, ó. Ó o cara aqui. Parece que elas mataram ele. Mataram todo mundo, né? São. É um clima bastante diferente essa música, né? É um conceito, digamos que bastante chique, né? Um mafioso chique. É uma música com um clima muito forte, né? E definitivamente o grupo tá explorando novos estilos aqui. Bom, agora uma crítica: o vídeo não tem as legendas, então eu não posso falar das letras agora, então eu vou ter que pausar, ir ver a letra em inglês. E eu já volto aqui pra vocês. Bom, acabei de ver a letra, né? Realmente é uma letra bastante empoderada. A música Pull Up é uma música que contém a mensagem de você não se importar com os outros, do que os outros pensam de você. Além disso, é sobre você justamente afastar da sua vida pessoas que não valham a pena, pessoas que justamente são tóxicas e querem realmente tirar palavras da sua boca. E eu acho que isso justamente pode ser direcionado a amizades ou também a um amor. Eu acredito que aqui elas tenham generalizado e falado sobre diversas pessoas e não, por exemplo, um relacionamento, mas realmente são pessoas que querem falar por você ou realmente julgar as coisas que você faz ou o jeito de você ser. Tanto que o clipe é bastante empoderador, né? Elas estão no museu, tem ali uma parte que a Imjin tá dentro como se fosse de um tanque cheio de plantas, né? Como se ela estivesse se autovalorizando que, tipo, eu sou uma planta, eu sou algo raro. Então, é tudo muito legal porque o MV conversa muito com a letra, né? Justamente delas ali na parte do mercado, elas serem quem elas são, porque a gente tem as pessoas tirando foto como se estivessem zoando elas, né? Mas elas não deixam de ser quem elas são. E é sobre isso, né? Sobre você se amar e ser quem você é, né? Desde o primeiro mini álbum, o VVD fala muito sobre esses assuntos de amor próprio, né? Principalmente não focando nesse amor mais romântico, mas um amor próprio mesmo, né? Você com você mesmo. Então é muito interessante que aqui é uma faixa que elas estão se valorizando realmente, né? Que se a gente for até pegar, dá uma continuação super direta dos temas que são tratados no primeiro mini álbum do grupo, né? Então isso é muito legal. Eu adorei a faixa. Pra mim, a melhor title do VVD até então. Eu acho que tudo casou muito bem. Elas souberam explorar muito bem, né? Esses estilos
e gêneros diferentes aqui. Eu adorei o resultado, me agradou bastante. Não é um clipe pesado, é um clipe bastante leve. O VVD passa muito esse clima bastante chique, né? Bastante elegante. Eu gosto disso no grupo porque são dos poucos grupos que eu vejo que conseguem passar essa elegância de uma forma bastante simples, né? Porque não é um MV cheio de produção, é um MV bastante simples, mas que consegue justamente transpassar e passar a mensagem que elas querem com a sua música e com o seu som. Então isso é muito legal. Uh, Vamos para as B-sides agora. Uh, uma vibe sexy. Olha esses vocais. Olha esse baixo. Meu coração se tornou gelado porque não pode ser quente. Ó, esse sentimento. Ó, esse ritmo de swing na música. Uh, eletropop agora. Tu, 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 tu. As batidas da música são bastante consistentes. Olha isso. Caramba, elas realmente estão explorando diversos ritmos diferentes aqui, né? Eu acho que o nome do álbum reflete muito bem a sonoridade que ele está abordando aqui, né? A gente tem aqui uma música eletropop influenciada pelo ritmo do swing. Eu achei muito diferente porque a gente não se vê muito swing dentro do K-pop. Na verdade, é a primeira vez que eu tô vendo. É um gênero até que eu não tenho muita prioridade pra falar, porque o swing, ele é um estilo do jazz, né? E eu não eu não sou um músico que faz jazz. Eu só sei assim meramente coisas sobre gêneros e subgêneros do jazz. Eu sou mais dessa faceta do pop, rock, pop. Então, eu não sei nada, então eu não posso me aprofundar muito, posso fazer uma análise tão aprofundada dessa música aqui com vocês, porque realmente eu não sei muito sobre o swing. As únicas coisas que eu sei é que justamente é um estilo do jazz e ele tem essa característica em uns andamentos médios e rápidos da música. É o que a gente pode observar aqui, por exemplo. É uma música que tem um andamento mais médio, mas vai aumentando esse andamento, né? É bastante rápido. E justamente por ter esse andamento mais rápido, dá uma ênfase para umas batidas mais pulsantes, que é justamente uma característica do jazz, né? Do jazz com o estilo do swing. Então, são elementos que justamente dão um destaque gigante no refrão da música, por exemplo. Voltando aqui nessa parte, ó. As batidas estão bastante pulsantes, vocês conseguem perceber? Mas eu adoro o swing. Esse ritmo é muito bom. Uma música que também a letra passa uma atenção, né, delas com alguma pessoa legal. Elas falam sobre sentimentos perigosos, né? Eu acho que é uma música. Eu gosto desse ritmo mais jazz e swing porque é um ritmo como a gente pode. Como posso dizer? Ele é bastante brincalhão, assim, sabe? No sentido de, tipo assim, na música, elas só querem brincar com a pessoa, sabe? E é um ritmo bastante pulsante que justamente clareia um pouco a narrativa da música, sabe? Com relação dos sentimentos delas. Tipo, elas não gostam da pessoa, elas só querem se divertir com a pessoa e a música passa uma sonoridade bastante divertida, sabe? De se escutar. Então, tudo casa muito bem aqui. Adorei essa B-side, uma das minhas favoritas já. Ritmo mais pulsante das batidas. Tipo, pode vir, sabe? Eu não vou te comer. Eu acho que esse Red Eye, but
My Heart is Blue é justamente assim. Eu pareço que gosto de você, mas na verdade eu não sinto nada, eu só quero me divertir, sabe? Legal. Oh. Nossa, que foda, cara. Essa daria uma ótima title também. Olha esses falsetos. Team B. Hey. Esse baixo ficou muito bom na música. Cara, entregaram uma faixa a faixa, hein? Blue Crew provavelmente vai ser a Love, Love, Love desse disco, né? Uh. Ó, não é divertido, é sempre transparente e é um movimento ambicioso. Se você tentar, o game não será fácil pra você no final. Ou seja, pode tentar me conquistar, vamos ver como é que vai ser, mas não vai ser fácil, sabe? E eu tô bem surpreso porque elas estão explorando o ritmo latino, provavelmente aqui nessa música. É um ritmo de reggaeton aqui, né? Eu tô surpreso demais. Ó, essas batidas. As batidas são bastante consistentes e lineares do reggaeton. Ó, elas estão falando que não vão ser enganadas por sentimentos, tipo, sentimentos superficiais, sabe? Oh, é, a gente tem uma música Science Pop com influências do reggaeton aqui, né? De um ritmo mais latino. Acredito que não do reggaeton em si, mas por não estar tão óbvio, mas pela. Ah, eu esqueci o nome da palavra. Pela consistência das batidas, né? Pelo andamento das batidas, é um ritmo latino aqui. Legal. É diferente, né? Realmente, cada música tem um gênero diferente aqui. Se prove se você me quer. Me diga por que eu tenho que te escolher. Olha que legal a letra. Essa música é muito boa também. Legal que realmente esse clima empoderado de pull up continua em todas as faixas, porque aqui realmente elas estão falando, nós, a gente manda nessa relação. E tipo assim, a gente decide se a gente quer ficar com você ou não, você não decide nada aqui, sabe? Legal.
Ó o ritmo latino aí. Dá pra perceber, né, galera? Adorei. Gostei de todas as três faixas até então. Uh, eu senti um clima um pouco R&B anos 90 aqui. Ó, o primeiro encontro aqui, ao que tudo indica, né? Finalmente o cara conseguiu se jogar e conquistar elas, hein? A pessoa, no caso, né? Que elas não especificam. Parece o tipo de relação enemies to lovers aqui, sabe? Que elas estão contando. É engraçado. Uma música R&B pop aqui, né? É uma música que dá bastante ênfase pros vocais delas, como a gente pode perceber, né? Legal. Caixa de ritmo tá bastante presente aqui na música, né? É uma música realmente dominada pela percussão. É uma noite especial. Tem influência de synth pop aqui também. Bem, ó. Enemies to Lovers total. Agora elas estão super engajadas nessa relação. Uh, que legal. Cara, me lembra muito os anos 90 essa música, um pouco, por causa dessas progressões da batidas e justamente pelos vocais delas. Lembra muito o R&B dos anos 90, mas esse pop R&B, sabe? Sabe aquelas músicas que tocariam na rádio fácil nos anos 90? Essa aqui seria uma definitivamente. Ou quando você tá passando na rua e tem gente na rua com o carro todo aberto ouvindo música, eu imagino essa música tocando, sabe? É um clima tão bom. Lembra muito o começo dos anos 2000, final dos anos 90, sabe? Yes. Gostei dessa também.
conseguiram passar esse clima muito bem. Ó. Oh. Será que temos uma música com um pouco de tensão sexual aqui? Cara, eu adorei. Bem synth pop a música, né? Passa um ritmo, um clima mais retrô. Um clima mais fantasioso também, né? Ó, vamos para um novo lugar. Os vocais delas, essa harmonização que elas estão passando. E é um clima bastante fantasioso mesmo, né? Legal. Bem angelical. Angelical. Feche seus olhos e vamos pro lugar que você imaginar. Oh! Após o encontro, depois do encontro tem o quê? Depois das preliminares. Eles vão pintar o paraíso juntos. Ai, que bonitinho o Vividi. Essas metáforas. Essas faixas com dupla interpretação é foda, né? É bastante synth pop a música. Tem uma leve influência retrô aqui. Essa aqui me lembra um pouco mais dos anos 80. Mas, tipo assim, não totalmente dos anos 80, tipo, que elas pegaram alguns elementos dos anos 80 e trouxeram pra algo mais atual aqui. É uma faixa que explora muito os vocais delas, nossa. Muito, 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 muito. Ó esse baixo. Eu gostei de todas as músicas desse disco. Parabéns, ó. Dividi. Eu tô muito feliz com o resultado desse disco. Tenho muito a falar sobre esse disco depois, quando encerrar o vídeo. A gente não tem música de andamento lento aqui no disco. Elas não vão fazer balada, ó. Isso é um milagre. Não vai ter balada no disco. É, o relacionamento tá dando certo. Ou não precisa ser um relacionamento, pode ser só um romance passageiro, não é mesmo?
Ó, uma música autoempoderamento. Autoempoderamento e amor próprio, né? Definitivamente amor próprio, a letra dessa música fala. A gente tem uma música pop aqui, mas ela mistura diferentes gêneros. Tem R&B, tem um pouco de jazz também. Aí a gente tem... Eu acho que é uma música synth pop, no caso, né? Que mistura um pouco de jazz ali na construção, R&B, e definitivamente possui alguns elementos retirados do disco também, ali bem pequeno. Tipo, elementos assim. É uma fusão de gêneros aqui. Mas ficou tudo bem coeso sonoramente falando, assim. Por exemplo, é como se em cada verso tivesse uma influência de um gênero diferente, sabe? Legal. E a batida da música ficou bastante linear também. Ficou bastante repetitiva. Sou tão especial, eu brilho pra caramba. Amor próprio, cara, amor próprio. Elas conseguiram manter a essência do groove do começo até o final. Incrível. É por causa dessas influências do jazz aqui também, né? Caramba, eu não sei nem o que falar desse disco, de verdade. Sem palavras. O vídeo analisando ao segundo mini álbum delas, eu mencionei que o Summer Vibe era justamente uma ponte para o desenvolvimento artístico do grupo. E eu disse isso com base porque em Summer Vibe, as integrantes, o grupo, né? Eles exploraram mais submersivamente gêneros que foram introduzidos no primeiro mini álbum do grupo. Logo, eu acredito que a minha análise está certa e justamente o terceiro mini álbum traz o amadurecimento sonoro do grupo. É um disco bastante incorporado e a produção ela é bastante rica e harmoniosa. Uma característica desse disco é definitivamente que ele explora bastante ritmos e gêneros, mas deixando justamente a identidade do grupo ali presente. A gente consegue ver o VVD em todas as faixas, tipo todas. Sério, em todas as músicas. E uma coisa que eu adorei aqui foi que o disco, ele explora apenas andamentos médios e rápidos. Ele não explora andamentos lentos, ou seja, todas as músicas são de médio a rápidos andamentos. Só que a única diferença, e o que é muito legal, é que cada faixa ela possui um andamento médio ou rápido, só que explorando gêneros diferentes em cada música, o que é muito legal. Achei uma cartada de mestre a forma como foi explorado os ritmos desse disco. E são ritmos que possuem características similares, seja pela batida ou pelo próprio groove, o que faz o álbum se tornar muito coeso sonoramente falando. Então, são músicas definitivamente que se completam assim.
É um corpo de trabalho muito bem encorpado, como eu tinha dito ali no começo, porque realmente foi um cuidado muito grande que eles tiveram e eu achei assim sensacional. E pra mim é o melhor mini álbum do VVD. Aqui elas conseguiram introduzir um novo conceito visual, uma nova identidade sonora, mas obviamente ainda trazendo tudo de bom que o VVD explorou nos mini álbuns anteriores. A gente teve disco, R&B, jazz, tivemos novos elementos novos, tivemos exploração de elementos novos como swing e outros ritmos ali, né? A gente teve ritmo latino. Então é muito legal porque realmente é uma fusão aqui. Como eu tinha dito, o nome do álbum reflete muito bem do que o álbum se trata sonoramente, então isso é muito legal. Que é uma mistura de ritmos e gêneros incríveis aqui, mas de uma forma totalmente coesa. E eu gostei de todas as músicas, porém Blue Clue tem um lugar extra no meu coração que eu adorei definitivamente. Essa música ficou muito, mas muito boa. Love or Die também é muito boa, mas é um álbum muito bom mesmo. Eu adorei, de verdade. Foi, pra mim assim, criticando musicalmente, né? Foi o melhor disco que elas entregaram, assim. Mas, obviamente, não descartando que elas precisavam fazer os 2 mini álbuns anteriores pra justamente chegar no resultado de agora, né? Porque foi uma evolução em um tempo tão pequeno. Então, eu tô bem orgulhoso desse trabalho que elas entregaram aqui. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do disco? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo. Falou!